Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. Estamos iniciando mais uma pregação. Que nós podemos apresentar esta palavra, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a palavra de hoje, ela está lá no livro de Marcos, capítulo 16. E vamos do 14 ao 18. Marcos 16, os versículos de 14 a 18. Amém? Ouça o que Deus tem a nos dizer. Por fim, apareceu aos 11. Estavam sentados à mesa e sussurrou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Esses milagres acompanharão os que creem, expulsarão demônios em meu nome, falarão em novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Isso é o poder de Deus, que Deus dá aos servos, aqueles que... E Jesus aqui, ele já tinha acabado de morrer e ressuscitar. E aqui ele dá a ordem aos apóstolos. A igreja apostólica, aos apóstolos, aqueles que dariam prosseguimento, lá em Atos dos Apóstolos, às verdades de Deus. E assim, ele fala da questão da incredulidade, mas ele vem e fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem de Deus. Deus está te dando uma ordem pelo chamado. Deus nos deu o chamado. Olha, eu te chamo. Mas o chamado se diz respeito a isso. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, manusearão serpentes. E se beberem algum veneno mortal, isto não lhe farás mal. Orarão para os enfermos e eles serão curados. Falarão novas línguas. Irmãos, isso nós vemos, a graça do Espírito Santo. Isso já aconteceu logo depois, lá em Atos dos Apóstolos, no cenáculo, onde eles começam a falar em novas línguas. Quando Jesus fala, já ressuscitado, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Isso Jesus já fazia no Evangelho. E ele fala: dou continuidade a vocês, para que vocês continuem a impor as mãos sobre os enfermos e fazê-los serem curados. É a ordem de Deus, irmãos. Não é apenas palavras ao vento. Aquele que é chamado por Deus, Deus fala: olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ide por todo mundo significa que eu tenha que pegar um avião, um ônibus, e ir lá para o Japão. Quando Deus fala ide por todo mundo, Deus quer dizer para você: eu vou te dar condições. Se Deus quiser você no Japão, Ele vai te colocar lá. Se Deus quiser você na sua comunidade, Ele vai colocar você lá. O plano de Deus não importa. O que importa é o seu sim. Sim, Senhor, eu estou aqui. O Senhor está me falando isso. O Senhor está... Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Como eu estou pregando agora. E aqui eu estou indo por todo mundo, porque eu estou na rede internacional, na web, na grande teia da internet, que é a grande web. Essa pregação vai chegar a várias pessoas. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus te dá a ordem, mas Deus te capacita também. Talvez você não vá assumir essa ordem de levar, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas às vezes a forma de pregar o evangelho não é apenas assim falando.
A maior forma é com a vida. Eu falava esses dias, eu estou passando pela melhor experiência da minha vida e eu estou entendendo hoje que é muito bonito estar aqui pregando para vocês. Hoje à noite eu fechei uma missão para o dia 22 e eu vou estar lá pregando. E assim, ao pregar, é muito bonito. As pessoas gostam, elogiam, agradecem. Quando eu toco também, as pessoas gostam, elogiam, agradecem. Quando eu faço orações, as pessoas gostam, elogiam, agradecem. Mas eu aprendi esses dias, depois de muitos e muitos anos, como eu falei, tenho vivido o meu melhor momento espiritual. E o mais bonito não é pregar para multidões. O mais bonito é a solidão. É quando ninguém está por perto. Quando você dobra o seu joelho no chão, diante da cruz de Cristo. E só você e Deus. Em jejum, em oração, em adoração. E ali Deus se revela. Ali Deus mostra o amor que Ele tem por nós. Então hoje eu aprendo. Deus me enviou. Deus me deu o dom de pregar. Deus me deu o dom de falar. Mas hoje eu entendo que o mais bonito é voltar para casa e na solidão dobrar os seus joelhos. E diante do Senhor abrir seu coração. Ali é toda a preparação para que você possa levar a palavra de Deus. Veja o Cristo mesmo. Cristo, você lê o Evangelho, vê que uma multidão o seguia. O paralítico teve que subir, passar pelo telhado, porque quando ele chegou com a maca, não tinha como entrar. A mulher de fluxo de sangue, quando ela toca na hora de Jesus, Jesus fala, alguém me tocou. Os apóstolos dão risada, falam assim, todo mundo está te tocando. Uma multidão seguia Jesus. Mas o mesmo Jesus, que tinha uma multidão seguindo, era o mesmo que passou 40 dias e 40 noites no deserto. Em jejum, em oração. Esse foi a grande força de Jesus vencer o mal. Porque lá também, no seu retiro, no seu deserto espiritual, ele foi tentado. 3 vezes, Mateus 4 fala. Transforma essas pedras em pão. Ele é levado para o demônio no ponto mais alto e fala, todos esses reinos são meus e eu te dou se você me prestar culto. E por último, atira-se daqui de cima. Porque Deus deu ordem aos anjos, lá em Salmo 90, que você pode pular, que os anjos vão cuidar de você. E essa palavra também eu vou colocar mais na frente. Mas ele fala, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o chamado de Deus, meu irmão, é muito bonito, é muito gostoso. Eu sou missionário e eu prego por toda a região. Já preguei em todas as cidades da região. Já preguei até fora, já preguei na grande São Paulo. Mas nada se compara a estar sozinho, a fechar o coração, a dobrar o seu joelho. E na presença do Senhor, você e Deus revigora e restaura o teu ministério. Isso é uma experiência nova. Como eu estou falando, hoje eu vivo o meu melhor momento espiritual. Graças a Deus. Foi preciso, como tem aqui, você procurar nesses áudios, nesses vídeos, tem aqui um vídeo chamado Meu Testemunho. Todos esses vídeos de hoje desse canal são coisas recentes, de 3 meses para cá. E no meu testemunho eu falo, foi preciso eu perder tudo. Quando você perde o mundo, você renasce para Deus. Quando eu não tinha mais nada, mas me restava uma coisa, era a minha fé. Quando eu vi que tudo foi me tirado. Olha, lá no testemunho diz, foi tirado o amor da minha vida. Foi tirado o meu emprego. Foram coisas básicas da minha vida. Foi tirado depois. Meu celular caiu, quebrou, fiquei até assim incomunicável. Mas todas as noites o meu joelho se dobrava na presença de Deus.
Eu não quero falar isso me gabando. Não é a glória para mim, não. Muito pelo contrário, porque hoje eu consigo entender isso. Quando Jesus fala, aquele que se humilhar será exaltado. Hoje eu consigo entender esta palavra. Porque durante anos eu fui um homem de Deus, que se entregou a Deus, mas eu nunca me entreguei a Deus dessa forma, de me jogar como um nada, um lixo, uma escória. E falar, Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho mais nada. Eu só tenho a Ti. Como aquela música, né? Pô, somente tenho a Ti, Tu és a minha herança. Então, foi aí que eu encontrei a força. Foi aí que Deus me levantou. Então, a palavra continua, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Meu irmão, aceite, aquele que crer e for batizado, ou seja, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. E busque o batismo. Temos um só batismo. Dentro da nossa igreja tem aquele batismo de criança. Para mim, isso é meu pessoal, não é da igreja. É mais uma consagração a Deus ali. Como a criança não tem um entendimento. Assim como Jesus foi apresentado ao templo também, quando era criança, nas mãos de Simeão. É um entendimento meu, tá? Não, eu não estou falando em nome da igreja. Tá? Mas ali é a infusão do Espírito. Ou seja, quando o sacerdote derrama água sobre a criança e fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo entra dentro daquela criança. Porque ela é templo vivo do Espírito Santo, mas ali ela é consagrada pela igreja. E depois que nós crescemos, e nós vamos no nosso primeiro seminário de vida, nós vamos na nossa primeira experiência de oração, e alguém coloca sobre nós as mãos e fala, eu te batizo. Receba o Espírito Santo, e você recebe a efusão do Espírito Santo. Ou seja, aquele Espírito Santo do seu batismo, que é o mesmo batismo, ele se aflora em você. A infusão é que você recebe o Espírito Santo. A infusão é que você envia o Espírito Santo. Você é ungido pelo Espírito Santo. Aquele que é batizado no Espírito, ele não é qualquer coisa. As pessoas falam, batizar no Espírito, o que é isso? É orar em línguas? Não. Orar em línguas é apenas uma característica daquele que é batizado no Espírito. Até muitos são batizados e não oram em línguas. A grande característica da oração em línguas é o famoso metanoia. O que é isso, Roger? Metanoia? Metanoia é uma palavra grega que diz mudança de pensamento. Isso significa santidade. Santidade. Mudança radical de vida. A pessoa batizada no Espírito Santo, oricanta la halabarishiri, ela balacanta la halabarishiri, ela canta la halabarishiri. A grande mudança, a grande restauração, ela recebe uma mudança radical de vida. Eu fui batizado no Espírito Santo há muitos anos, há mais de 30 anos. Eu recebi hoje uma renovação de batismo nos últimos 3 meses. Como eu falei, eu estou vivendo o melhor momento da minha espiritualidade, que foi essa renovação do meu batismo no Espírito Santo. De entender, eu sou um batizado, eu sou um renovado, eu sou, sim, uma pessoa restaurada pelo Espírito Santo. E o Senhor me restaurou. Certo? Então, ide por todo mundo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Receba o Espírito Santo, meu irmão. Busque o batismo do Espírito Santo. Se você tem já o batismo da igreja, a infusão do Espírito, que é o sacramento derramado sobre você. Agora busque a efusão. A infusão. Quando o Padre fala, receba o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo entra dentro de nós no sacramento do batismo. E a efusão faz com que eu libere esse Espírito Santo. Que eu seja ungido para levar esse Espírito. Porque o Espírito Santo não basta. Eu sou templo do Espírito Santo. A palavra diz isso. Paulo fala isso em Coríntios. No batismo.
isso se concretiza como templo do Espírito Santo. Mas na efusão, no batismo do Espírito, esse templo do Espírito, ele se torna um templo evangelizador, que vai levar o Espírito Santo às pessoas. Então isso traz, aquele que crer e for batizado será salvo. São palavras do próprio Cristo em Marcos 16. Aquele que não crê já está condenado. Se você não crer que Jesus é o seu único Senhor e Salvador, se você não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, a palavra, não sou eu que estou te condenando, meu irmão, é a palavra. É a palavra que está te condenando. Então, aquele que crer e for batizado será salvo. Esses, os sinais que acompanharão aqueles que creem: manusearão serpentes, e se beber algum veneno mortal, isso não lhes fará mal. Isso me lembra meu antigo padrasto, que chegou para mim e falou: então, você é pregador, me tira uma dúvida. Ele falou assim para mim, e pegou essa palavra: se beber algum veneno mortal, isso não lhe fará mal. Se eu te der um copo de cicuta, ele falou desse jeito, eu não esqueço, você beber, você não vai morrer? Eu falei: olha, depende. Aí vai essa da tentação do deserto, né? Se você me der e eu não saber que é cicuta, Deus vai me proteger. Porque isso está na palavra. Mas se eu pegar esse copo de cicuta e falar: Deus vai me abençoar, eu vou beber, eu vou morrer. Porque aquilo que Jesus falou aqui na tentação do deserto: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele falou: você tem razão, está certo. Não pode pôr Deus à prova, né? Eu falei: não. Eu lembro que ele falou desse jeito. Não pode. Mas a partir do momento que você me der um copo de cicuta, eu abençoo, coloco nas mãos de Deus e tomo, Deus vai cuidar da minha vida. Porque a palavra de Deus diz isso. Eu acredito pela fé. Manusearão serpentes, se beber algum veneno mortal, isso não lhe fará mal. Continuando, né? Empunharão as mãos sobre os enfermos. Essas duas últimas eu já falei no começo e vou falar novamente. E eles serão curados. Que é a palavra. E Jesus já fazia isso no Evangelho. E muito mais do que isso. Isso já era profetizado por Isaías lá no capítulo 53. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre a humanidade pesou sobre ele. Ou seja, é pelo poder da cruz que nós expulsamos, que nós colocamos as mãos e as pessoas são curadas. Porque ali Jesus diz: em verdade, ele tomou as nossas enfermidades, ou seja, as nossas doenças ficaram na cruz. Então, se eu estender as mãos e falar: Senhor, cura, ele será curado. E é confirmada esta palavra. Falarão outras línguas. Isso acontece já em Pentecostes. Isso acontece nas nossas igrejas. Quando abrimos a boca e proclamamos e falamos palavras ininteligíveis, é Deus que intercede em nós com gemidos inefáveis, como Paulo fala em Coríntios. Sendo assim, irmãos, este é o chamado de Deus para nós. Esta é a grande realidade que Deus tem preparado para que nós possamos crescer na fé. Mas é uma ordem que Deus te dá. Vai, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E por que Cristo fala isso? Porque o mundo, muito mais hoje, o mundo tem sede de Deus. Hoje, o próprio Cristo tem sido colocado de lado por causa de ideologias nefastas. Eu pretendo, mais para frente, falar aqui sobre isso. Vou ter que falar sobre fé e política. Porque hoje se coloca uma ideologia nefasta. Aonde o Cristo já não tem mais valor. Sendo assim, irmãos, oremos. Coloquemos o nosso coração em Deus. E deixemos que a graça de Deus invada o nosso coração. Esta é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe e te guarde.
Até a próxima oração, pregação. E que nós possamos estar abertos ao chamado de Deus. A ordem que Deus está nos dando. Isso é uma ordem, isso não é apenas uma palavra. Deus está falando, ide por todo mundo. Ele fala aos apóstolos, e os apóstolos são os alicerces da igreja. Então essa palavra se estende a nós. Essa é a nossa obrigação. Porque ali Cristo morreu e ressuscitou. E Ele coloca na mão humana a continuidade do seu ensinamento. Isso sirva para você. Como eu falei, às vezes você não precisa pregar com palavras. Às vezes você vai pregar com o seu testemunho. Às vezes você vai pregar com a oração. Às vezes você vai pregar com a música, não sei. Mas saiba, Deus vai estar contigo. Quando Jesus dá esta ordem, não se preocupa. Ele estará contigo. Ele cuidará de ti. Ele vai te dar as ferramentas para que você cresça. Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima oração e pregação. Fica com Deus.